E aí, meus amigos, beleza? Ontem foi realizada a primeira fase do 31º Exame de Ordem Unificado. E eu quero comentar aqui uma questão, a questão 31, Direito Administrativo, prova branca, questão polêmica, que ao meu ver pode ser questionada via recurso. Questão 31, Direito Administrativo, prova branca, que tratava da possibilidade ou não da desapropriação de bens de uma sociedade de economia mista federal pelo município. Será que o município pode desapropriar bens de uma sociedade de economia mista federal? Cuidado. Tema desapropriação, norma principal, Decreto-Lei 3365 de 41, que autoriza que a União, que o ente central União, desaproprie bens dos estados e que os estados desapropriem bens dos seus municípios. Então essa desapropriação de bem público cabe de cima para baixo. União dos estados e estados dos municípios. Legal. Não pode de baixo para cima. Por exemplo, então o município não poderia desapropriar um bem público estadual e nem o estado poderia, por exemplo, desapropriar um bem público da União. Agora, a questão é a seguinte: essa regra se aplica somente aos entes centrais, à administração direta, ou também se estende às entidades da administração pública indireta? Se você entender que se aplica também à administração indireta, o município não poderia, por exemplo, desapropriar os bens de uma economia mista federal. Se você entender que não se aplica para a administração indireta, que esta regra se restringe à administração direta, em tese seria possível, sim, o município desapropriar bens de uma economia mista federal. E em relação a esse ponto, não há divergência, aliás, não há convergência, não há consenso doutrinário. O que há são divergências doutrinárias. Outro ponto importante, você sabe que se for uma economia mista que presta um serviço público, o ponteirinho fica um pouco mais próximo do regime jurídico público. Tanto que essa economia mista que presta serviço público, ela tem vantagens, prerrogativas inerentes ao regime público. Por exemplo, os bens são inusucapíveis. Os bens não seriam ou não estariam sujeitos a uso capião. Legal. Também não estariam sujeitos, por exemplo, à desapropriação. Seriam bens públicos propriamente ditos. E também não estariam sujeitos à penhora. Seriam bens impenhoráveis. Agora, se fosse uma economia mista que exercesse uma atividade econômica em regime de ampla concorrência, ponteirinho mais próximo do regime privado, os bens não seriam públicos, bens privados, seriam usucapíveis, seriam expropriáveis, seriam mais o quê, gente? Penhoráveis. Só que a FGV não deixou claro se era uma economia mista, prestador de serviços públicos, bens públicos e blindados, ou se era uma economia mista que executava uma atividade econômica, bens privados, não blindados, ok? Então também mais um argumento aí para o seu recurso. Não deixou claro qual que era a atividade que executava lá a economia mista. Tá, gente? Eu fui por eliminação. Respondi a B, prova branca, questão 31, que diz o seguinte, ó, que a iniciativa de lei do Legislativo para decretar o interesse público era válida e os atos de execução da desapropriação caberiam ao Poder Executivo, ok? Então, até por eliminação, eu fui na B, ok? A iniciativa de lei do Legislativo para decretar lá ou para declarar o interesse público na desapropriação era válida e os atos executórios deveriam ser praticados pelo Poder Executivo, ok? Mas eu insisto, hein? Questão 31 polêmica, ao meu ver, deve ser anulada. Beijo no coração, sucesso e vejo vocês na segunda fase de Direito Administrativo. Yes! Valeu!